Boa noite, os irmãos aqui presentes. Boa noite. Opa, obrigado aí, ajudou. Fico pensando, vocês vieram de casa aqui para ouvir a voz de Deus, ouvir mais uma vez a palavra dEle. Que o Senhor honre com o seu esforço de vir até aqui e que a palavra não volte vazia, amém? Beni, eu mandei para você ali o slide de última hora, pensei que tinha enviado, eu acho que chegou aí, né? Amigos, nós estamos aqui na terceiro episódio, terceiro tema da nossa série, o Antigo Testamento e o Tempo do Fim. E tenho me deleitado bastante nesse estudo, né, de ver os paralelos com as histórias que vemos ali do Antigo Testamento e que apontam para o tempo que vivemos, nos dando conselhos, exortações, advertências para os dias atuais. Você que está em casa aí também, receba aí a paz do Senhor, companhia do Santo Espírito, para que também a mensagem chegue até você. Mande esse link, esse vídeo para outras pessoas, seus amigos. Tenho certeza que há pessoas aqui que precisam, pessoas que você conhece que precisam ouvir também a voz de Deus, ouvir a palavra dEle nesta noite. Deu tudo certo, né, Ben? Amém. Que bom. Amigos, vamos ter a nossa palavra a partir do texto de Joel, livro de Joel, capítulo 2. Abra sua Bíblia, livro de Joel, capítulo 2. Joel fica ali perto de Amós, acho que depois de Amós. É um livro pequeno ali dos profetas menores no Antigo Testamento. Mas apesar de ser pequeno, ele não é pequeno em sua relevância, é um dos livros mais profundos ali dos profetas menores. Joel, capítulo 2, é o texto principal desta noite. Convido você a fechar seus olhos, vamos orar a Deus, pedir que Ele nos ilumine neste momento. Nosso Pai, nosso Deus, Tua palavra está aberta, Senhor, e pronta para ser ouvida e chegada aos nossos corações. Senhor, receba a nossa adoração e faça com que a Tua palavra não volte vazia, Senhor, mas que entre em nossa mente, nossa vida, faça a transformação necessária. Eu temo que há pessoas aqui que não vieram com esse propósito. Que o Senhor toque o coração de cada um de nós, Pai, para ouvir somente a Tua voz. E que ela possa fazer, Senhor, uma diferença real na nossa vida, uma novidade de vida. É isso que nós queremos, nós precisamos também. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Joel 2, verso 28, 29, você acompanha também aqui na tela comigo. Diz assim: e acontecerá depois que derramarei meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Esta é uma profecia conhecida, não é? Quantos aqui já leram esse texto alguma vez na vida? Já ouviram alguma vez? A maioria de vocês. É uma profecia conhecida e tem seu cumprimento pelo menos em três momentos. Primeiro, o contexto imediato para Israel, no período que estava, na condição que estava, dentro do propósito do Senhor de restaurá-la como nação. Segundo, ela também tem, nós vamos ver durante este sermão, que ela tem um cumprimento no tempo do fim. E terceiro, ela é de natureza individual, não somente corporativa, mas individual. Cada um de nós temos uma parte no cumprimento dessa profecia, ou devemos ter uma parte no cumprimento. O contexto da profecia que eu quero tomar algum tempo com você, para entender o contexto da profecia, que começa desde o capítulo 1. No capítulo 1 nós temos ali um problema, que é a praga, a infestação de gafanhotos, que devoraram toda a plantação. E a gente teve aí 2 anos atrás, uma infestação ali começando do Uruguai, Argentina, não me lembro bem, indo até Rio Grande do Sul, e sendo uma ameaça muito grande a plantação toda ali, né? Os agricultores ficaram com muito medo de que perdesse as suas plantações, e é isso que estava acontecendo ali com o povo de Israel, que vivia da vida agrária.
e eles devoraram toda a plantação, o solo ficou seco, infértil, não produzia nada, não retém nada e muito menos oferece alguma coisa. Verso 10, então nós temos aqui: o campo está assolado, capítulo 1, verso 10, o campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Uma crise econômica, uma fome na terra, eles dependiam disso para viver. Verso 9 também: cortada está a casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor estão lutados. Ou seja, não só mais uma crise econômica no país, mas uma crise espiritual, porque isso também afetou ali no sacrifício, na oferta de manjares do santuário. Crise econômica, crise espiritual. Verso 12: a vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, já não há alegria entre os filhos dos homens. Momento de tristeza, não há alegria, não há mais prazer de viver. Verso 13, como uma consequência ou uma representação externa daquilo, assim como o judeu, ele tem bem aflorado os seus sentimentos, né? Panos de saco, cingivos de pano de saco e lamentai, sacerdotes, uivai, ministros do altar. Pano de saco não somente uma expressão, mas literalmente eles se cingiam de pano de saco, demonstrando uma tristeza profunda, uma angústia de alma tremenda. O verso 19 é um verso que diz assim: a ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama abrasou todas as árvores do campo. A ti, Senhor, eu clamo, porque já não tem mais nada. A ti, Senhor, eu clamo, porque o rebanho já não tem mais o que comer. A terra se secou, uma crise na terra, a fome, crise espiritual. Já não tenho mais nada, Senhor, a ti eu clamo. Ao ler aqui esse diagnóstico, isso que está acontecendo aqui em Israel, talvez eu esteja descrevendo também a vida de alguns aqui. Talvez seja a descrição da sua vida, crises nas mais variadas áreas, na área financeira, na área da família, emprego, filhos, saúde, crise nas mais variadas áreas, não há mais alegria. Às vezes Deus permite que algumas coisas aconteçam em nossa vida. Às vezes Deus afeta no dinheiro, tira o sono da gente, perde o emprego, perde a estabilidade, perde o horizonte. Estava tudo muito tranquilo, mas o Senhor, em sua misericórdia, diz: eu preciso que você volte para mim, preciso que você volte seus olhos para mim, porque eu te amo demais para deixar uma boa aí, você numa boa, perdendo a chance de ter você comigo no céu. Por isso que eu vou permitir que a doença venha, por isso que eu vou permitir que os seus amigos se demonstrem tal qual eles são, e você se sinta sozinho, desamparado. Eu vou permitir que você sinta algumas coisas, porque você precisa se voltar para mim. E era exatamente isso que Israel estava precisando. Ou será que essa descrição aqui, de Joel 1, é uma descrição da sua vida espiritual? Que apesar de estar na igreja, ou ter uma rotina de igreja por anos, sente que ainda é seco por dentro. Se for fazer um diagnóstico da sua vida espiritual, não há frutos, é sequidão espiritual. Será que essa é a descrição da sua vida com Deus? Capítulo 2, verso 12. Então vem aqui, seria o segredo, né, o convite, né, de Deus, através do profeta Joel, o apelo ao povo para a conversão, para a conversão em direção a Deus, em direção ao arrependimento. Verso 12, capítulo 2, verso 12: convertei-vos a mim de todo o coração, com jejuns e choro. E verso 13 é um texto muito forte: rasgar o vosso coração e não as vossas vestes. Porque, como naquela época eles também rasgavam as vestes como sinal de tristeza, de arrependimento, de angústia, não rasgue o seu coração. Deus não quer atitudes exteriores somente, quer que as atitudes exteriores se correspondam ao que acontece dentro.
Porque Deus sonda as intenções lá dentro, vai no âmago da alma. Rasgar as roupas, uma expressão comum de tristeza, mas rasgar o coração, no pensamento semítico, como o coração ele representa o centro do homem com todos os seus atributos físicos, intelectuais, emocionais. Portanto, rasgar o coração representa uma mudança radical de pensamento, de vida, de estilo de vida. Verso 14 ao 17 é um convite a uma união solene, uma busca coletiva de santificação. Agora, o convite é que a trombeta seja tocada, promulgar um santo jejum, uma assembleia solene, santificar a congregação. A partir do verso 21 também nós temos aqui, capítulo 2, verso 21, acompanhe comigo. Não temas, ó terra, regozije-te e alegre-te, porque o Senhor faz grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão o vigor. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. Então nós vemos aqui uma linha do tempo, né? É a crise em várias áreas na vida do povo de Israel, e agora a busca por santificação, a busca por arrependimento, contrição de alma. E agora, quando o homem se converte a Deus e busca de todo o coração, Deus derrama a chuva sobre a terra seca sem vida. Na vida agrária da Palestina existiam duas chuvas, a chuva temporã, a chuva serôdia. Para quem não sabe, é a chuva temporã, a primeira, que acontecia no outono. Na região ali da Palestina acontece no outono, que para lá é o contrário, né? O outono aqui é de março a julho, se eu não estou me enganado. Lá é, quando é primavera aqui, lá é outono. Então, ali a partir de setembro começava a chuva temporã para germinar o solo, né? Colocava-se a semente, aí vinha a chuva para germinar o solo, começar a vida ali. E a chuva serôdia, a última chuva, mais forte do que a chuva temporã, mais forte que a primeira. Se por um lado a chuva temporã ela era para germinar a semente na terra, do outro lado a chuva serôdia era para a preparação da colheita, o amadurecimento do fruto. E é nesse contexto aqui de terra, de chuva, de fome, de frutos, que Joel ele fala esse texto que acabamos de ler. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei, como se fosse assim, derrama água, né? Derramarei meu espírito naqueles dias. Derrama chuva, mas também derrama o espírito, um paralelo aqui. O Espírito Santo, ele desce em terra seca e traz vida ao que estava morto, assim também como Ezequiel, capítulo 37, o Espírito Santo ele sopra pelo vale dos ossos secos e traz vida àqueles ossos. Se você sente hoje que sua vida espiritual está morta, talvez seria a falta do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo ele vem para avivar, trazer vida àquilo que está morto. E como eu disse, o cumprimento dessa profecia aqui, ele se dava num contexto imediato para o povo de Israel, mas também ela tem um cumprimento na história. E a chuva temporã, que é a primeira chuva, ela teve seu cumprimento, o cumprimento dessa profecia, ela acontece no dia de Pentecostes, no livro de Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, verso 14 a 16, diz assim: Então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Aí ele vai fazer uma citação direta do texto de Joel, capítulo 2. Bom, qual que é a história ali com Pedro em Atos 2? Como toda a festa de Páscoa, Pentecostes, os judeus da diáspora, eles vinham viajando de longe em direção a Jerusalém para a festa. E ali, muitos judeus que falavam outras línguas também,
se uniam naquela festa. Aí Pedro e os discípulos, eles estavam ali, tinham recebido o Espírito Santo que havia sido prometido a Jesus antes mesmo de ele subir aos céus, ir assunto aos céus. E a ordem de Jesus era que eles pregassem para os confins da terra, para todo mundo, toda tribo, língua e nação. Então Pedro achou ali uma oportunidade, né? Pedro e com os 11 achou uma oportunidade ali para pregarem para aquele povo que iria espalhar por toda a terra. E a mensagem ali não podia ser outra, a mensagem de Jesus Cristo, do Evangelho de Jesus Cristo. Mas os galileus ali falavam em outras línguas estrangeiras que os outros conseguiam entender. E muitos acusaram eles de embriaguez. Esses homens estão embriagados, estão bêbados, tomaram uma. E aí Pedro falou assim: não, ninguém está embriagado, está todo mundo sóbrio, meu amigo. Meus amigos, está todo mundo certo, tudo sóbrio. O que aconteceu aqui foi um derramamento do Espírito Santo na vida desses homens. E eles falando com intrepidez, pregando com intrepidez para vocês nas línguas estrangeiras, porque esse é o dom, verdadeiro dom do dom de línguas. Então, escatologicamente, historicamente, a chuva temporã, que é a primeira ou segunda chuva temporã, primeira chuva, ela acontece para o quê? Germinar o solo, a semente é jogada e você germina, e essa chuva ela vem para germinar, para amadurecer não, para germinar e começar o processo da plantação até a colheita. E foi isso que aconteceu. O início da igreja, ele teve um poder, teve um derramamento do Espírito Santo, um poder necessário para que então a semente seja germinada, começasse ali um processo, uma história que vai se isolar até o tempo do fim, porque a última chuva é a chuva serôdia. Então, pela lógica, a chuva serôdia, ela vem para o quê? Para o ceifeiro vir e colher o fruto que foi amadurecido. Outra evidência aqui que Joel está falando do tempo do fim é os paralelos que ele tem com Mateus 24 e Apocalipse 6. Veja aqui comigo, no capítulo 2 de Joel: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Quem o poderá suportar? Isso está em Joel 2, 31 e em outras palavras também, verso 2, verso 10 e capítulo 3, verso 15. Aí Mateus 24, quando Jesus está falando dos últimos dias, no capítulo 24 é uma lista de sinais antes da volta dele. Ele está falando que o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, o que vai acontecer? Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Ele está aqui citando o livro de Joel. Como se não bastasse, Apocalipse capítulo 6, o sol se tornou negro, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram. Chegou o grande dia da ira do Senhor e do Cordeiro. E quem é que pode suster-se? Quem poderá suportar? Apocalipse 6 está falando ali do sexto, 6, verso 12, 13 ali. Do verso 12 ao 16 é o sexto selo, que antecede o sétimo, que é o último selo. O sétimo selo é a volta de Jesus. O sexto selo, de acordo com a escatologia adventista, é o selo no qual nós estamos vivendo nos dias atuais. Então Joel é um livro profético. Não somente essas evidências, mas nós cremos, né, pela lógica aqui da profecia da chuva temporã e chuva serôdia, e também sustentado por textos de Ellen White, cremos que a chuva serôdia ela vai acontecer nos últimos dias para o povo de Deus. Ela vai ser derramada para o povo de Deus nos últimos dias, antes do dia do Senhor. É o poder para abalar o mundo e anunciar que o juízo está chegando. A chuva serôdia, ela dá poder adicional à mensagem final, para a colheita final, que o ceifeiro já está pronto para fazer essa colheita. Ela prepara a colheita final, multiplica as conversões, prepara o remanescente também para o tempo de angústia. A chuva serôdia, ela é necessária. É necessário que haja essa chuva antes que
próprio Jesus, o dia do Senhor, aconteça. O ceifeiro, ele não colhe o fruto antes do seu amadurecimento. Ellen White diz, Atos dos Apóstolos, a página 55, ao avizinhar-se o fim da ceifa da terra, uma especial concessão de graça espiritual é prometida a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado com a queda da chuva serôdia, e é por este poder adicional que os cristãos devem fazer as suas petições ao Senhor da seara, no tempo da chuva serôdia. Eu vejo aqui no livro de Joel, pelo menos duas condições, ou duas maneiras, para obter então o Espírito Santo, para obter essa chuva, recebermos essa chuva. Porque a própria Ellen White diz que há o risco de pessoas ao nosso redor estar recebendo e nós nem notarmos. E nós nem recebemos e nem notarmos que os outros ao redor também estão recebendo. Mas em primeiro lugar, eu vejo aqui, de acordo com a história de Joel ali, a história do povo de Israel, primeiro, reconhecer a necessidade do Espírito Santo. Eu temo que muitos de nós temos vivido uma vida na igreja, uma vida cristã, uma vida com Deus, achando que está tudo bem, e não reconhece que necessita do Espírito Santo. Viver sem o Espírito Santo é como viver no deserto sem água. É como viver no deserto sem água. E quando você está no deserto e sem água, os sintomas da desidratação, elas acontecem e elas vão surgindo, e a gente no começo quase que nem percebe, mas nós achamos muitas vezes que podemos trafegar o deserto e ir rumo a Cana Celestial sem água no percurso. Os sintomas da desidratação os olhos ficam embaçados, a boca seca, a gente começa a delirar, perde a lucidez. Por isso eu preciso reconhecer a necessidade de um poder, de uma chuva. E eu reconheço a necessidade quando eu olho para mim mesmo e entendo quem eu sou. Porque Israel, ele clamou a Deus quando ele se viu em necessidade, se viu que estava seco, uma vida seca, uma terra seca, reconheceu a necessidade, buscou a Deus aquilo que ele necessitava. Até nossas atitudes mais nobres, sem o Espírito Santo, não tem valor nenhum. Reconhecer também que para Deus, até nossos melhores esforços não valem nada se o Espírito Santo não for o protagonista de nossas ações. Temos muitas vezes respirado a atmosfera de Laodiceia. Estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, né? Somos ricos, temos fartura, influência. Eu me apego aos pastores da igreja, aos músicos que temos aqui, eu sento e recebo o que está no cardápio. Enquanto nós assumirmos a postura de Laodiceia, uma postura que ela tem uma crise de identidade, ela olha para si mesmo, uma visão inflacionada de si mesmo, e na verdade ela é outra coisa. E quando você tem uma visão errada de você mesmo, você não consegue então entender aquilo que você realmente necessita. E Deus então ele continuará com a sua mão recolhida em derramar o seu Espírito, porque Ele não pode derramar um dom tão precioso para quem não está disposto a receber, ou não apreciará devidamente esse presente. Você já deu um presente para o seu filho e você esperava que ele apreciasse de maneira melhor do que ele apreciou ou deixou de apreciar? Você já entregou para alguém um presente e você esperava olhos brilhando, um sorriso no rosto, e você viu ali que, na verdade, para aquela pessoa não adiantou de nada, ou não valeu de nada aquele presente? Mas Ellen White diz que se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito Santo. Se todos estivessem dispostos, todos seriam cheios do Espírito. Onde quer que a necessidade do Espírito seja um assunto de que pouco se pense, ali se verá sequidão espiritual, declínio e morte. Eu vou repetir essa última parte. Onde quer que a necessidade do Espírito Santo seja um assunto de que pouco se pense,
ali se verá sequidão espiritual, declínio e morte. Misericórdia. Que essa não seja a minha e a sua realidade. Segundo, eu vejo aqui 7 vezes, no livro de Joel, 7 vezes, um convite para o arrependimento, um convite para clamar a Deus por perdão de pecados, um convite à conversão. Porque o presente do Espírito Santo, ele não é agradável para o homem carnal. O Espírito Santo, ele vem para tirar tudo que é nosso, tudo que o ego gosta, ele lança fora e coloca o que é dele. Hoje deveis entregar-vos a Deus, para que sejais esvaziados do próprio eu, esvaziados de inveja, ciúmes, ruins suspeitas, pelejas, tudo quanto seja desonroso para Ele. Hoje deveis ter purificado o vosso vaso, a fim de estar prontos para os aguaceiros de chuva serôdia. E a bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada. A bênção de Deus encherá toda a alma que estiver purificada, esvaziada do seu eu. Tem uma lei da física, né? Que diz assim: 2 objetos não ocupam o mesmo lugar ao mesmo tempo. Isso serve para nós também. Quem está cheio de si não consegue receber o Espírito Santo. Ele não ocupa o mesmo espaço. Não dá. É a nossa obra hoje entregar nossa alma a Cristo para estarmos preparados. Há um preparo para o batismo do Espírito Santo. Não é assim, receba. Não, é um preparo. Deve o coração ser esvaziado de toda mancha, diz Ellen White, purificado para a habitação do Espírito Santo. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio de fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O mesmo trabalho, apenas em grau mais elevado, deve ser feito agora. O mesmo trabalho, em um grau mais elevado ainda do que os discípulos, deve ser feito agora. Porque o poder ainda a ser derramado sobre nós é ainda maior do que os discípulos receberam no dia de Pentecostes. Ainda maior. A chuva serôdia, ela é mais forte, é torrencial, uma chuva torrencial, uma chuva para a colheita. Uma mensagem de arrependimento, de conversão. Essa foi o primeiro tema da nossa série. Contrição de alma, afligir a alma. Enquanto o Senhor está fazendo e exercendo o seu juízo, o povo de Israel se afligindo a alma, em contrição, arrependimento. Aí quando a mensagem é pregada, você precisa mudar de vida. Você precisa se converter, dar meia volta. Aí alguns olham e dizem: mensagem extremista, discurso radical, igreja legalista, rígida, inflexível. E por fim, clamar, pedir e buscar. Esse é um presente um dom tão precioso. Ellen White, ela diz que ao dar o Espírito Santo, não há nada mais que poderia ser acrescentado. Nada mais poderia ser acrescentado a esse dom. É o dom mais precioso que Ele pode nos conceder. Você pode ter vindo aqui nesta noite achando que sua maior necessidade tem a ver com uma bênção que você tem perseguido em oração. Ou tem a ver com alguma crise na sua família, financeira, saúde, temperamento. Não que isso não seja necessário, sim, tudo isso é necessário e Deus está atento a cada detalhe de sua vida. Mas a sua maior necessidade, a minha e a sua maior necessidade como igreja, como família, como indivíduos, ela extrapola qualquer expectativa que você tenha sobre essas questões. Qualquer expectativa. Portanto, devemos clamar, pedir e buscar, porque se o Senhor dá aquilo que Ele quer nos dar, nada pode ser acrescentado, e com isso também vem todas as outras coisas. Que busquemos então, como nunca antes. Se é isso que Deus quer nos conceder, busquemos. Só que nós somos muito tímidos a buscar a Deus. Nossas orações muitas vezes não custam nada. O que vier está bom,
somos muito tímidos em rogar as promessas de Deus. Deus tem um oceano de bênçãos a serem derramados, a serem concedidos a você, e muitas vezes a gente vai com a conchinha da mão para buscar água. Recebemos pouco, porque pedimos pouco. Em vez de ir com todos os reservatórios de água em busca desta bênção, vamos com a conchinha da mão. O que nós recebemos de Deus é proporcional àquilo que buscamos dele. A orardes, crede e confiar em Deus. Estamos no tempo da chuva serôdia, tempo em que o Senhor outorgará liberalmente seu Espírito. Sede fervorosos em oração e vigiai no Espírito. O próprio Ellen White diz que o avivamento ele virá em resposta à oração. Agora, olha aqui para mim, meu amigo. Oração não é aquela oração que você faz, aquela oração número 1 quando você acorda. Oração número 2 quando você vai comer seu almoço. Oração número 3 para dormir. Não, isso aí não é oração. Isso é reza. Oração 1 para viajar. Pim. Oração 2. Isso não é oração. Oração é abrir o coração a Deus, é clamar a Deus, é uma conversa com Deus. Mais fácil para você entender. Pense no dia mais difícil da sua vida, ou a situação mais difícil, mais complicada da sua vida que você já passou. Pensou aí? Como você falou com Deus nesse dia? Como você falou com Deus? Isso é oração. Isso é oração. Só que primeiro eu preciso reconhecer minha necessidade. Reconhecer a necessidade que eu preciso do Espírito. Ele que me convence do pecado. Ele que sonda as intenções, aquele que fala comigo, vai ao âmago da alma, Ele que me ensina das verdades, Ele que me ilumina, Ele que me dá poder para testemunhar, Ele que faz tudo. Ele não fala de si mesmo, fala do Filho, fala de Jesus, Ele nos leva a Cristo. Que a igreja final, ela precisa ser uma igreja da qual Deus ainda nunca teve. Para tempos difíceis, para um tempo de angústia qual nunca houve, Deus vai precisar de uma igreja qual nunca houve também. Deus vai precisar de uma igreja avivada, para então que Ele busque os seus. O apelo de Cristo é que nós não deixemos de importunar a Deus até que Ele derrama a sua promessa. Se com angústia de alma buscarmos a Deus em oração e súplicas, Deus com certeza nos concederá. Ele liberalmente outorgará o Espírito. Mas se nós fracassarmos na oração, se fracassarmos na oração, nossa vida de oração, fracassaremos em todas as frentes de batalha. Sobre chuva, eu entendo muito bem, porque meu último ano, lá no Sudeste Asiático, eu senti na pele o que é chuva torrencial. Vocês estão vendo essa imagem? Isso aqui são membros da igreja indo comigo visitar, um sábado à tarde, visitar uma família a 1h30 de moto. Uma irmã que estava doente, uma irmã que ouviu falar dos cristãos e sentiu no coração que queria conhecer, sentiu que queria conhecer aqueles irmãos. Mas aí, na época de chuva, a gente enfrenta essas estradas aí. Coloca ali de novo, não sei se está aqui em cima, coloca ali de novo para o pessoal ver também. Você enfrentou essa estrada aí para vir hoje aqui ou não? Você pegou uma estrada dessa? Isso aqui não era uma vez ou outra, não. Isso era todo dia, por 6 meses. Por 6 meses. A partir de abril, ali, março, abril, vai até outubro. Se duvidar, até novembro também. Às vezes até mais de 6 meses. Chuvas torrenciais, todo santo dia na minha cabeça, 6 da tarde, mesmo horário, na hora de voltar para casa. Outra foto aqui. Esse é o caminho para a igreja.
Na última semana que eu estive lá, eu fiz uma semana de oração todas as noites, numa semana. E a estrada estava bem pior que essa aqui, mas todas as pessoas iam. Eu chegava, pensa nos meus pés, como eu chegava. Hoje eu estou com um sapato preto, né? Não lustrei hoje, mas está limpinho. Não precisa dar um zoom não, né? Vai que encontra um risco aqui, uma poeira. Mas não somente eu, mas as pessoas que iam lá, chegavam na igreja, de pé descalço, porque lá a gente não usa sapato, né? A gente não usa sapato, é chinelo e só chinelo, até para andar de moto. Eu me ralei. Outro dia eu mostro para vocês, uma vez que eu caí de moto e eu estava de chinelo. Pense, carcule, né? Eu tenho uma foto aqui também, não sei se dá para ver muito claramente. Essa roupa azul aqui é o uniforme da escola. Durante a semana eu dava aula na escola que nós temos, na escola adventista. E a roupa mais escura ali é a minha calça. Será que dá para ver que está completamente encharcado? Completamente encharcado. Um trajeto da escola até em casa, que era na vila, sem chuva, com terra seca, 10 minutinhos de moto. Mas em épocas de chuva, cara, era sagrado. Deu 6 horas, 7 horas, ou até antes 5 horas da tarde. A Amazônia também é assim. A Amazônia, se eu não me engano, é assim também, é norte ali do país. Começava aquela chuva torrencial, eu colocava capa, colocava de tudo, mas o resultado sempre era esse. E a gente não tinha ali aqueles roupão, né, que a gente coloca aqui, o pessoal do delivery usa, né? Aquele macacão. Eu até comprei um lá, faz junto, rasgou na primeira semana, a calça rasgou na primeira semana. Mas o meu desafio era esse. Chuva torrencial, ia de todos os lados. Aí em tempos de chuva, não era 15 minutos não. Tinha que pegar também outro trajeto, porque pelo trajeto na chuva não dava. Ia 35 minutos, 40 minutos para chegar em casa. A chuva horrível, torrencial. Essa aqui, uma foto minha, sábado à noite dando estudo bíblico, junto com meu tradutor e instrutor bíblico junto comigo, meu dupla. A gente no meio do nada, assim, uma casa no meio do nada. E os telhados das casas eram de zinco, de aquele metal bem leve. O menino literalmente gritava, a gente literalmente gritava de tão alto que era a chuva. Ele estava ali, o estudante ficava menos de 1 metro da gente, a gente tinha que gritar e às vezes nem escutava. Chuva torrencial. E esse dia eu voltei para casa, nesse dia mesmo também, nós esquecemos a janela aberta, molhou toda a cama, molhou todo o cobertor. Naquele dia eu dormi na madeira. Irmãos, a chuva que Deus tem preparado, para a igreja nos últimos dias, é uma chuva torrencial. Eu consigo ver gotas dessa chuva. Consigo ver as nuvens se carregando, mas ainda só gotas dessa chuva que está para acontecer. Agora, ela vai acontecer, independente de mim e de você, ela vai acontecer, porque Deus tem seu povo remanescente, ela vai ser derramada. Agora, a pergunta é: você vai ser alvo dessa chuva, sim ou não? Você vai se encharcar dessa chuva? Você está preparado para se encharcar dessa chuva torrencial, que é a chuva do Espírito Santo? Você sente a necessidade, hoje você sente a necessidade de um Pentecoste que desperte a igreja para a busca da santidade. As pessoas hoje estão correndo atrás da bênção, de bênçãos. Hoje o que ando dizendo por aí é que o homem merece ser feliz. Na verdade, o plano de Deus é que sejamos santos. O plano de Deus é que sejamos santos. O próprio Joel diz: grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? A resposta está no próprio livro de Joel. Logo após
a promessa do Espírito Santo. Quem o suportará? O dia do Senhor. Verso 31, verso 32 de Joel capítulo 2. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quem poderá suportar naquele dia? Quem poderá suportar o fulgor da ira de Deus? Todo aquele que invocar o nome do Senhor e buscar o selo do Espírito Santo, que Ele que nos sela para o dia da redenção, de acordo com Efésios capítulo 4. Só aquele que invocar o nome do Senhor estará pronto para o tempo que virá. Só aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Só aquele que conhece, que tem o Espírito Santo como amigo, será salvo. A descida do Espírito sobre a igreja é olhado como estando no futuro, diz Ellen White. É, porém, o privilégio da igreja tê-la quando? Quando? Agora. Neste momento. Neste exato momento. Outro texto diz: nesta mesma o quê? Nesta mesma o quê? Nesta mesma hora, seu Espírito e sua graça se acham à disposição de todos quantos dele necessitam. Eu, como pastor, como pregador dessa noite, me sinto impelido a fazer o convite a você e perguntar: quantos aqui acham que de alguma forma hoje precisam mais do Espírito Santo na vida cristã? Pode levantar a mão, pode se expressar. Quantos aqui hoje gostariam de dizer: Senhor, me perdoa? Me perdoa, Senhor, por não apreciar devidamente esse dom que o Senhor concedeu à igreja. Me perdoa, Senhor, porque não apreciei devidamente esse dom. Quantos aqui acham que necessitam de ter o Espírito Santo como amigo? Gostariam de desenvolver uma sensibilidade a ponto do Espírito soprar no seu ouvido e entender o sotaque de Deus, para sondar as intenções, as motivações lá dentro, o que acontece no âmago da alma. Quantos aqui querem ser também alvo da chuva serôdia prometida à igreja de Deus nos últimos dias? Veja, nesta mesma hora, nós necessitamos tanto, é tão necessário, que se você nessa noite levar uma prece a Deus, pedindo: dá-me, Senhor, o Espírito Santo, é certa a resposta, é certa, Deus te concederá o Espírito Santo. Mas você precisa reconhecer primeiro, reconhecer a necessidade, e que todos os dias seja a tua busca diária, o Espírito Santo na sua vida. Quando o dia do Senhor vier, dia terrível, grande dia da ira do Senhor vier, quem poderá sustentar? Quem poderá? Só aqueles que foram selados com o Espírito Santo, o selo que mostra a propriedade de quem você é, selados para o dia da redenção. Que Deus tenha misericórdia de nós. Nós vamos ouvir uma música agora. Essa música é uma oração. Senhor, por favor, habita em mim, Pai. É uma oração que pode ser a sua oração nessa noite. Ao ouvir essa canção, ore a Deus, as palavras dessa canção, que seja a sua oração nessa noite, e seja um modelo de oração para você nessa caminhada como uma Canaã celestial. Nós necessitamos tanto desse dom. É a preocupação de nós pastores aqui de tentar mostrar para você a necessidade desse dom. Eu também, quantas vezes não apreciei devidamente esse dom, mas nós necessitamos urgentemente desse dom maravilhoso.
Deus tem um plano especial e a promessa que Ele vai se cumprir em nós hoje. Nós precisamos aceitar, crer que ao nós pedirmos a Deus, nesta mesma hora, neste mesmo momento, não amanhã, mas hoje, Ele vai conceder. Que essa seja a sua oração. Que essa seja a sua oração nesse momento. Senhor, que espero ouvir tua voz. Quem sou eu tentando te escutar? Já tentei ouvir tua voz em forma de canção. Tentei sonhar, tentei sentir. Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem nos céus. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço mesmo assim, eu imploro, habita em mim. Quem sou eu, Senhor, que espero ver a Deus? Quem sou eu que ouso teu rosto olhar? Como enxergar um Deus que vive lá no céu e esperar tocar tua mão? Não sou nada nem ninguém, sou apenas quase pó. Mas eu quero te pedir, ouve a minha oração. Sei que és grande em poder, que não cabes nem nos céus. És o grande Deus, eu sou, e eu sou pecador. Não sou digno de falar, nem sou digno de pedir, mas te peço, habita em mim, eu imploro. Dentro do meu quarto eu estou a orar, lágrimas escorrem pelo chão, tenho a palavra em minha mão, páginas viradas e o vento a soprar. Posso agora ouvir a meiga voz, Deus está me falar. Eu sou grande em poder, nada pode me conter. Sou o grande Deus, eu sou, e tu és pecador. Não és digno de falar, nem és digno de pedir, mas te aceito mesmo assim.
sim, e prometo, habitarei em ti. Senhor, essa foi a nossa oração, Pai. Não somos dignos de falar, nem dignos de pedir, Pai. Mas mesmo assim, habita em mim, Pai. Habita em nós. E pela fé, assim como a música foi cantada na última estrofe, o Senhor respondendo, pela fé nós entendemos que essa foi a resposta do Senhor a nós. Mesmo sendo indignos, Pai, o Senhor tem o desejo, o anseio de habitar em nós, Pai, pelo Teu Santo Espírito. E que cada um aqui que levou a prece ao Senhor pedindo esse dom maravilhoso, pela fé, confiantemente, Senhor, cremos que fomos atendidos, Pai, e que sairemos daqui cheios do Espírito Santo em nossa vida. Que essa seja a realidade da Tua igreja, Pai. Ser misericordioso, propício a nós, pecadores. Nós oramos, Pai, pedimos essas bênçãos, crendo que não há nada mais precioso que podemos pedir, sabendo que o resto também o Senhor vai nos conceder e vai cuidar de nós. Escute a nossa oração. Oramos, Pai, no nome daquele que nos salvou, nos redimiu e que um dia virá para nos buscar, Jesus Cristo. Amém, Pai. Que a paz do Senhor acompanhe você em sua casa, seu lar. E uma semana abençoada na companhia de Deus. Deus abençoe.